Ainda falando sobre os ímãs, nós vamos falar agora sobre suas propriedades, né? Como é que os ímãs se comportam? Então, quando a gente estuda o ímã, como por exemplo esse observado aí na figura, em forma de ferradura, uma das primeiras coisas que a gente deve estabelecer para esse ímã são seus polos. Ímãs possuem polos, 2 polos especificamente. Não dá para ver tão bem aqui, mas nós temos aqui um polo sul, que eu vou clarear para vocês. E nós temos do outro lado, o contrário do sul, o polo norte, né? Nomes colocados de forma arbitrária só para diferenciar um polo do outro polo. São justamente as partes do ímã em que há maior quantidade de atração. Se a gente observar, todo esse objeto aí é um ímã, porém, só foi atraído mais objetos justamente nas localidades em que são os seus polos. E como é que se comportam os ímãs na presença de outros ímãs, né? O que acontece se eu colocar o polo sul de um ímã perto de um polo sul ou perto de um polo norte? Vamos ver isso agora. Primeiro nós temos o caso aqui, em que o polo norte de um ímã é aproximado do outro polo norte. O que acontece? Pela direção das forças e o sentido delas aqui, a gente vê que ocorre repulsão, afastamento. Então norte com norte se afasta. Pelo outro lado aqui, sul com sul também se repele, também se afasta. E por fim nós temos aqui o caso em que são contrários, norte com sul ocorre atração. Veja que aqui se assemelha muito ao caso da eletricidade, que nós temos da mesma maneira, polos opostos se atraem e polos iguais se repelem. Vamos ver aqui então um vídeo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que fala justamente a respeito desse processo de atração e repulsão. Vamos constatá-lo experimentalmente, né? Então nós temos aqui diversos ímãs. Vamos ver se realmente ele se atrai ou se repele. Quem já brincou com ímã sabe que sim, né? Então aí nós estamos constatando primeiramente o que vamos observar. Nós temos repulsão. Veja que o ímã não toca no outro, está levitando, né? Então um está repelindo ao outro. Mais uma vez, repulsão. Então quer dizer que todos os polos que estão sendo colocados uns próximos aos outros são polos iguais, certo? Porque todos repeliram. Para a gente absorver aí o processo de atração, então foram aproximados os polos diferentes. Veja aí outro processo de atração. Até enfim, nós vamos ter também a atração com o último objeto. Veja que a gente não precisa necessariamente encostar no objeto para ele ser atraído ou repelido. Bom, já constatamos aí experimentalmente, já vemos como é que ocorre, os opostos se atraem, os iguais se repelem. Vamos a um teste aí, então dê uma pausa no seu vídeo, tente responder essa pergunta. Quando você terminar de responder, confira a resposta. Se você já terminou de responder, vamos ler aqui comigo então. Suponha que você possua alguns ímãs, nos quais assinalou 4 polos com as letras A, B, C e D. Você verifica que o polo A atrai o polo B, o polo A atrai o polo C repele o polo D. Sabendo que o polo D é um polo norte, qual deve ser a polaridade de B? Então, qual deve ser a polaridade de B? Sabemos apenas que D é um polo norte. Então, vamos marcar aqui esse D é um polo norte, né? Então vamos analisar as propriedades dos polos dos ímãs. Se C repele D, então obviamente se ele se repele, ele deve ser o quê? Semelhantes, iguais. Então quer dizer que C também deve ser um polo norte, já que os iguais se repelem. Então o C, já sabemos que o C também é norte. Agora vemos aqui, o polo A atrai o C. Se o A atrai o C, então quer dizer que os dois são diferentes, eles têm que ser opostos. E qual é o oposto do norte? O sul. Então A é o polo sul. Por fim, mais uma vez aqui, nós temos que o A atrai o polo B. Se o A é um sul e atrai o B, quer dizer então que os dois são opostos mais uma vez. E o oposto do sul agora é o norte. Então, por fim, temos que a resposta é que o B é um polo norte devido a todas essas justificativas que foram ditas e que também estão aí nos slides. Outra propriedade importante que precisa ser compreendida a respeito dos ímãs é sobre a inseparabilidade dos polos, ou seja, os polos não podem ser separados. Vamos entender isso. Temos aqui então um ímã em forma de barra, onde ele tem obviamente um polo norte, representado aí pela região vermelha, e um polo sul representado pela região
azul. O que aconteceria se eu separasse esse ímã no meio, exatamente da linha delimitando aqui o vermelho do azul? Será que acontecia o quê? Ia arrancar a parte norte e arrancar a parte sul, formando separadamente um polo norte e separadamente um polo sul? Pela propriedade da inseparabilidade, não. Vamos ver o que acontece então? Se eu dividir esse ímã ao meio, eu vou formar, na verdade, mais dois ímãs com dois polos distintos. Então, eu peguei o ímã inicial, ele se transformou em dois ímãs também com norte e sul. Norte e sul. Então, eu não consegui separar aí os polos de um ímã. Mas vamos tentar fazer isso mais uma vez. Eu vou separar agora no meinho aqui desses dois. O que é que vai acontecer então? Ele vai formar mais ímãs. Então, vamos ter agora mais 4 ímãs com os polos norte e sul também. E assim, sucessivamente, se você continuar fazendo e dividindo infinitamente, você sempre obterá um polo norte e um polo sul, independente do tamanho do ímã. Pelo menos é isso que a ciência diz até então, e nada fora disso foi descoberto até o momento. Então, nós dizemos que não se consegue obter polos magnéticos isolados, que também são chamados de monopolos magnéticos. Ou seja, qualquer ímã sempre apresenta dois polos. Vamos ver também essa propriedade através de um pequeno experimento. Desses experimentos aí nós temos um ímã que vai ser dividido. Vamos ver o que é que vai acontecer então. Ó. Ele já tinha marcado uma parte norte e uma parte sul. E o outro também, obviamente, pelas propriedades, passou a ter dois polos. Vamos ver se isso é verdade. Então, uma parte atrai, a outra se repele. Então, quer dizer que, na verdade, realmente o ímã inicial foi transformado em dois ímãs. Então, a propriedade é verdadeira.